Estamos de volta com Conexões de hoje, que debate sobre a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Esse debate é transmitido pela TV UFG e também pela Rádio Universitária. Bom, e hoje, para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença do Luiz Carlos do Nascimento, que é representante da Conab Goiás, também da professora Graciela Corcioli, que é da Escola de Agronomia da UFG, e do Mauro Pereira, que é especialista em cooperativismo. Bom, vocês todos destacaram a necessidade de ampliar o mercado para os produtos da agricultura familiar. Hoje em dia, o produtor consegue ter uma renda considerável que mantenha a sua produção, mantenha a sua qualidade de vida também, com a comercialização do jeito que está hoje? O que você acha, Luiz? Olha, no caso específico do PA, eu só gostaria de salientar que, se a gente for levar em consideração a necessidade do produtor, ele seria um valor pequeno, porque ele estaria utilizando hoje do recurso federal R$8.000 por ano para vender a sua produção para o programa, né? Mesmo tendo ainda a condição dele vender para essa produção também, para a lei da 11.947, que é a lei da merenda, para o PENAI, ele ainda não conseguiu acessar num todo essa política pública lá do PENAI. Então, não tem como eu solicitar, pedir e fazer encaminhamentos para aumentar o valor do programa, de 8.000 para outro valor, sendo que ainda estou devolvendo dinheiro para a União. Você entende? Então, mas, se você me perguntar friamente, eu acho que 8.000 ainda não é o ideal para o agricultor familiar. E é preciso considerar o seguinte, que você citou uma série de dados recuperados aí através do censo, né, de 2006, e que fala lá que a agricultura familiar produz aproximadamente 80% do que nós consumimos enquanto alimentos. Mas é importante ressaltar que de todos os agricultores familiares, menos de 15% participa dessa quantidade desses produtos comercializados. Tá? O restante, a grande maioria, está numa situação precária no campo. Tá? Então, esse recurso do PAA, o recurso do PENAI, ele vem para atender a esse agricultor que ainda não encontrou nenhum canal de comercialização. Tá? E, além disso, como o agronegócio hoje, que exporta matéria-prima, né, o Brasil perde dinheiro hoje com o agronegócio porque nós exportamos matéria-prima. A agricultura familiar também está dessa maneira. Tá? A agricultura familiar comercializa matéria-prima. E é preciso beneficiar, industrializar esses produtos para agregar valor. Dessa maneira, eu acredito que o agricultor poderia ganhar mais dinheiro, né? Ter um rendimento melhor dessa maneira. Mas tudo isso, a gente só pode falar que está funcionando bem, que a agricultura familiar vai bem, se o dia que nós conseguirmos alcançar a maioria dos agricultores. Tá? Porque senão fica uma agricultura familiar bastante interessante, mas para parte desses agricultores, né, que produzem bem, que conseguem comercializar, que coloca comida na mesa do brasileiro, mas a grande maioria de quem está no campo não vive essa realidade. Poderia fazer um comentário só como auxílio aqui a nossa colega. O estado de Goiás, hoje, ele perde para o Espírito Santo. Bem dentro do que ela diz. Por quê? Ao passo que o Espírito Santo acessa 30 milhões de reais no estado que é margeia o mar, que está ali no mar, está ali no litoral, nós, no estado produtor, com muito custo, ano passado, 14 milhões. Então, o que ela falou está corretíssimo. Ou seja, por enquanto, ainda não chegou essa política para todo mundo. Falta, então, até mesmo uma divulgação, um incentivo para que esses produtores conheçam melhor, até mesmo o cooperativismo e outras formas de acessar o mercado? Sim, eu creio que
Os agricultores que estão inseridos em cooperativas, em associações, ele tem um pouco mais de conhecimento e até as próprias cooperativas conseguem fornecer uma assistência técnica para esses agricultores. Então, os agricultores que estão juntos, eles conseguem ter uma renda melhor, né? Nas cooperativas pesquisadas, que nós fizemos um estudo, nós temos cooperativas agricultores que conseguem comercializar até R$10.000 mês, com leite, com frutas, com verduras e até nas próprias feiras locais. Agora, esses agricultores necessitam de uma assistência técnica, tanto na produção, que é importantíssimo, como também na própria gestão dessas cooperativas. Não existe hoje no estado de Goiás uma assistência técnica voltada para a gestão, para o auxílio na gestão dessas cooperativas, e muito menos, com toda dificuldade, a Emater não consegue atender os agricultores. Então, existem agricultores que têm uma renda de no máximo R$300, mas também existem agricultores que conseguem ter renda até mais de R$10.000 mês. Ainda sobre essa questão da comercialização institucional, que o nosso colega aqui diz, é muito pouco, R$8.000. Então, R$8.000 o governo está dizendo para essa família continuar pobre, né? E sabendo que os do agronegócio também, agora dizendo o grande negócio, né, dentro do agronegócio, que todos estamos dentro do agronegócio, porém, existe, por exemplo, os agricultores podem vender sozinho, ele pode vender R$100.000. Por exemplo, é um procedimento, eu esqueci o nome agora, o nome? É do AGF. Ele pode vender através do AGF até R$100.000, um agricultor sozinho, sendo que um agricultor familiar só pode vender R$8.000 ano. Então, assim, isso tem que ser discutido, isso tem que ser também mudado, e não é culpa do nosso colega, não é culpa da Conab, mas a própria legislação tem que mudar. Porque senão nós vamos continuar querendo que esses agricultores continuem com uma falta de recurso, continuem pobres no campo. Nós compramos 12.000 toneladas de feijão esse ano. Ele falou bem. R$100.000 para um produtor vender 1.000 sacos de feijão. 4 documentos exigidos. São 4. Ao passo que a agricultura familiar vender 8.000 no ano e são 16 documentos. Então, também não é só na tecnologia que se você for olhar, não é só tecnologia, é burocracia. Aí você fala em burocracia, tem burocracia que vem para o bem e tem burocracia que vem para o mal. Tem burocracia burra. Então, às vezes, o produtor hoje, ele se sente intimidado em participar do PAA, do PENAI, em função até dessa documentação, que é uma coisa que ele não está acostumado. Se nós considerarmos hoje o mapa do Brasil, é possível observar que é descendente a maneira como os recursos públicos são colocados dentro das regiões. Então, a gente tem região sul e sudeste, pegando boa parte dos recursos e das políticas públicas que são disponibilizadas para a agricultura familiar, depois centro-oeste e, por último, norte e nordeste. Tá? E isso muito em função da falta de, talvez, de outras políticas mais importantes, talvez, que, por exemplo, é a educação. Da educação básica. Então, existem estudos que falam que a baixa adoção de tecnologia pelo agricultor está diretamente ligado ao nível escolar, ao grau de escolaridade, à educação que ele recebeu. Então, quanto menor a educação que ele tem, mais dificuldade ele tem de acessar tudo isso, tá? Assistência técnica, os programas, o PRONAF, tá? Que viabilizaria ali a sua produção. Então, é preciso mexer numa série de coisas. E se nós temos problema na educação do meio urbano, né, o rural é muito pior, tem muito mais problemas com isso. Então, é preciso mexer numa série de questões aí para que o agricultor lance mão dessas políticas que estão disponíveis, tá? Então, hoje, por exemplo, o PRONAF, que é um instrumento de política do governo federal, cerca de 45% do recurso fica no sul e sudeste. Tá? E a maioria dos agricultores familiares estão no nordeste. Então, quem pega isso é quem tem condição de pegar, né? Que é quem está mais apto, né? Vamos dizer assim, a responder a toda essa burocracia, a atender a toda essa burocracia que é imposta. Quanto a que você disse da questão do recurso federal ser mal aplicado no campo, eu acredito que não é mal aplicado, eu acredito que não existe uma equalização. Então, na verdade, ele é bem aplicado, porque são poucos recursos que são direcionados, por exemplo, para a compra da merenda escolar, enfim, das compras institucionais, e tudo isso que é adquirido, ele vai ser revertido no próprio município.
Por exemplo, o município de Goiânia, nessa semana, fez uma licitação onde ele comprou 14 milhões de reais de agricultores familiares e vão alimentar as crianças do nosso estado, aqui do nosso município, com produtos locais. Então, eu creio que ele é muito bem aplicado. Agora, eu acho que a equalização do recurso para os grandes e pequenos é que não está sendo justo. Deve ser melhor dividido. Isso. A gente tem que ir para um outro intervalo e você continua acompanhando o debate a respeito da agricultura familiar e da comercialização dos produtos no próximo bloco.